A paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para este rápido comentário sobre lições bíblicas de escola dominical. O nosso tema para o trimestre, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Algumas semanas não venho fazendo esses vídeos, esses comentários, mas hoje vamos comentar a lição número 8. Paulo, o discipulador de vidas. O nosso textuário diz o seguinte: e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelo irmão a graça de Deus, passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imite de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Nosso tema central para a lição de hoje é a missão da igreja: pregar e ensinar. O nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos: Paulo e o discipulado bíblico, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, e ainda um 3º tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas. Meus amados irmãos, no 2º parágrafo do 3º subtópico do 1º tópico, o nosso comentarista, ele nos traz esta afirmação aqui: em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. E aqui ele cita Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, entre outros. Então, é baseado em uma orientação de Paulo ao seu filho Timóteo. Eu quero fazer um breve comentário sobre o discipulado. Escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz: persiste em ler, ensinar, exortar até que eu vá. Está lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Com essas palavras, o apóstolo mostra um caminho pedagógico para o jovem pastor no exercício da educação religiosa através dessas 4 palavras. Então, e quais são essas palavras? Então, aqui, o apóstolo Paulo mostra um caminho pedagógico para que o seu filho pudesse entender a necessidade do discipulado. E a primeira palavra é persistir. Quando vamos ver essa palavra no grego, que é prosek, o tempo presente do verbo pede uma ação contínua, traduzido como aplica-te. Aqui Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele aplicasse, ou seja, tivesse disponibilidade para o estudo da palavra de Deus. A outra palavra é ler. No grego, anognosei, leitura, usada como verbo, implica numa sábia escolha de passagem a serem lida. Leitura audível é o poder de expor corretamente. Ora, depois que Paulo aconselha seu filho a aplicar-se ao estudo, ele também orienta a buscar textos importantes e relevantes para esse estudo. A 4ª palavra é exortar. No grego, paraklese, exortação, encorajamento, da mesma raiz consolar. Então, veja que é um caminho pedagógico. Primeiro, deve ver a aplicação desse obreiro, depois uma escolha boa de bons textos, finalmente a exortação, que é chamar as pessoas à atenção. E finalmente ensinar, no grego, didascalia, ensino ou doutrina. Então, nesse versículo que Paulo fala ao seu filho Timóteo, ele mostra um caminho pedagógico para um bom discipulado, e que Deus nos ajude que nesta semana, durante estes comentários dessa lição, nós podemos também compreender a necessidade do discipulado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.